Olá, eu sou Macorati e hoje eu vou continuar apresentando os novos recursos da Link disponíveis a partir do NetSafe. Hoje nós veremos 5 novos recursos da Link. Vamos iniciar apresentando o suporte a índice para o método Element_Add. O método de extensão Element_Add ele retorna o elemento de um índice especificado em uma sequência. A partir do C# 8 foi introduzido índices que podem ser usados para indexar em listas, arrays, a partir do final, mas esse recurso era um recurso exclusivo de arrays e listas. Então agora na Link nós temos o suporte do Element_Add a índices para qualquer coleção enumerable. Então antes, para você obter alguma coisa no final de uma coleção, você tinha que calcular o tamanho da coleção e em seguida obter o item por esse índice. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui a definição de um array de strings com os nomes de fruta. Para obter o último elemento da coleção, usando o Element_Add, eu tinha que fazer assim, ó. Eu tinha que calcular o tamanho da coleção, subtrair -1, obter o índice e retornar o elemento. Era assim que era feito antes. Com o NetSafe, então a Link agora permite usar uma sobrecarga de índice para o método Element_Add. Então agora eu posso fazer assim, olha, eu dou Element_Add e uso o índice. Então aqui eu estou usando o circunflexo e o número 1. Isso significa que eu estou indo a partir do final. Então aqui o operador cujo símbolo é esse chapeuzinho aí, que é o circunflexo 1, significa que é o primeiro elemento a partir do final, ou seja, é o último elemento. Então com isso, olha, eu simplifico bastante usando essa sobrecarga com suporte a índice no método de extensão Element_Add da Link. Então vamos ver um exemplo na prática. Eu vou abrir o Visual Studio 2022. Olha, eu criei um projeto console usando o NetSafe. Então aqui na classe Program, que usa os recursos do Top Level Statement, eu vou definir uma coleção com a qual eu vou trabalhar, que é um array de strings com o nome de frutas. Então eu vou percorrer esse array e exibir os itens da coleção. Então agora eu vou usar um novo recurso. Por exemplo, se eu quiser obter o último elemento, eu faço assim, ó, var última fruta. Eu vou usar o método Element_Add na coleção e agora eu posso usar a sintaxe de índice. Por exemplo, ó, circunflexo 1, ele vai me obter o último elemento, que é o primeiro a partir do último. Isso pode ser feito com o penúltimo, com o antepenúltimo, que no caso aqui são as minhas frutas. Seriam esse código que eu vou estar usando. Para mim exibir os valores, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um console aqui. Ponto. Então tá aqui, eu estou usando a nova sintaxe de Element_Add que dá suporte ao índice. Então agora se eu executar, eu vou retornar aqui, ó, uva, aqui eu vou retornar abacate e aqui eu vou retornar maçã. Executando aqui, ó, uva, abacate e maçã. A coleção, né, ó, uva, abacate e maçã. Então esse seria o primeiro recurso. O outro recurso que nós vamos ver é o suporte ao parâmetro range no método take. Então agora o método take ele foi expandido para funcionar com o parâmetro range. Então aqui você tem que conhecer a sintaxe usada pelo range para poder usar esse recurso. Então a título de recordação, o range ele atua da seguinte maneira, né? O índice inicial de um intervalo é inclusivo e o final é exclusivo. Então aqui, ó, 1 inclui e o último, o quinto elemento ele não inclui. O operador circunflexo aqui significa a partir do final. Então circunflexo 1 significa o primeiro a partir do último, ou seja, o último elemento. O índice circunflexo 0 significa o fim, ou seja, o índice que segue o último elemento. Então, se eu quiser retornar o último elemento, usando o range, eu tenho que usar esse índice. Então, isso aqui é apenas alguns dos comportamentos do range, só para a gente ter uma ideia do código que eu vou mostrar a seguir. Então, vamos supor que eu tenho um array aqui de strings com o nome de fruta. É uma coleção que eu chamei de fruta. E agora eu vou usar o take com suporte a range. Por exemplo, aqui nesse código eu estou usando o take, ó, e eu estou usando o range aqui. É o parâmetro range. Então, nesse código eu vou iniciar obtendo o elemento com índice 0 até o antepenúltimo. Só que eu não vou incluir o antepenúltimo, porque o último índice ele é exclusivo, ele não é inclusivo. Nesse outro código, eu vou
obter o elemento a partir do índice 1 até o penúltimo. Nesse outro código eu vou iniciar no índice 0 até o último elemento, que não é inclusivo. E nesse outro código, outro exemplo de take com range, olha, eu estou iniciando no elemento com índice 0 e estou indo até o último. Então aqui eu obtenho a coleção inteira. Então vamos ver esse código funcionando na prática. Vamos retornar para o Visual Studio. Eu vou remover esse código aqui, ó. Então eu vou ter a mesma coleção com os nomes das frutas, vou percorrer a coleção. Então agora eu vou usar a sintaxe do take com o range. Aqui eu vou obter o primeiro intervalo, aqui o segundo intervalo, aqui o terceiro intervalo e o último intervalo. Então para exibir aqui esses intervalos, eu vou usar aqui bem simplificado, né, o for each. Então no primeiro intervalo, eu estou iniciando no índice 0 até o antepenúltimo. O antepenúltimo aqui seria a maçã, mas ele não vai incluir a maçã, então ele vai pegar laranja e banana. Aqui ele vai começar no índice 1, banana, e vai até o penúltimo. O penúltimo é abacate, ele não vai incluir, então ele vai incluir banana e maçã. Aqui ele vai incluir, a partir do índice 0, laranja, até o último elemento, que é uva, só que ele não vai incluir. Então ele vai laranja, banana e maçã e abacate, menos uva. E aqui ele vai pegar todos. Então, deixa eu colocar aqui um console ready key e vamos ver o resultado. Eu vou executar, então eu vou ter 4 intervalos que eu vou percorrer usando o take e o parâmetro range. Aqui, ó, deixa eu fazer assim, né? Tirar esses espaços aqui, ó. Deixa eu colocar aqui intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. Só para a gente identificar e vamos executar novamente aqui. Então olha aqui, ó, laranja e banana, banana maçã, laranja, banana e maçã e abacate, e o intervalo 4 ele retorna toda a coleção. Então esse seria um exemplo do take usando o parâmetro range. O outro recurso é a nova sobrecarga do método zip. Anteriormente, o link ele já oferecia o método zip que permite enumerar por meio de 2 coleções em paralelo. Agora, existem cenários onde que você pode querer enumerar por meio de 3 coleções. Então, para atender essa necessidade, existe uma nova sobrecarga que permite combinar até 3 coleções enumerable. Então, eu vou mostrar um exemplo disso agora. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, 3 coleções. Nomes de filmes, nome Missão Impossível, A Coisa, Titanic, que é um array de strings, né, com os nomes desses filmes. Eu tenho um array de strings que são os gêneros dos filmes, suspense, horror e romance. E eu tenho um array de avaliações do tipo float. Então é array de string, array de string, array de floats. Então aqui eu estou usando a coleção filmes, aplicando o método zip e indicando as coleções que eu vou combinar, com a qual eu vou enumerar. Aqui eu vou ter um resultado, aí eu vou percorrer esse resultado e o resultado vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter o seguinte, a combinação de Missão Impossível, suspense e avaliação, A Coisa, horror e avaliação, Titanic, romance e avaliação. Então o zip agora permite eu fazer uma junção, uma combinação, uma enumeração de 3 coleções em paralelo, como eu estou mostrando aqui. Então vamos ver isso na prática. Vou remover todo esse código aqui. Então eu vou definir as coleções, né? São aqui o meu array de strings, que são o filme, o array de strings, que são os gêneros dos filmes. Aqui eu tenho o array de floats, que são as avaliações. Então, ó, o resultado aqui que eu vou obter, resultado. Eu vou pegar a coleção filmes, vou usar o método zip e agora eu vou fazer a enumeração em paralelo dessas 3 coleções e vou exibir o resultado. Vou colocar aqui item. Pronto, executando, nós vamos ver, olha lá, ó, Missão Impossível, drama, avaliação. O outro filme, o gênero, a avaliação. O Orgulho e o Preconceito, o gênero e a avaliação. Aqui eu poderia refinar mais esse código fazendo o seguinte, olha. Eu posso fazer o seguinte, ó, ao invés de eu usar esse código, eu poderia fazer assim. Eu estou definindo aqui, ó, uma string título, uma string gênero, um float avaliação, que eu vou obter da junção aqui dessas 3 coleções. E aí eu vou obter aqui o título, o gênero e a avaliação e vou exibir aqui de uma forma mais amigável. Então, ó, executando agora, você vai ver que agora eu vou ter o seguinte, ó, Missão Impossível é um filme de drama que obteve avaliação 5. O Quarto da Morte é um filme de horror que obteve avaliação 3,5. Orgulho e Preconceito é um filme de romance que obteve avaliação 4,5. Então esse seria o outro recurso novo do link. A seguir nós vamos ver um outro recurso
que é o parâmetro padrão para os métodos de extensão First Order For, Single Order For e Last Order For. Provavelmente você já deve ter usado esses métodos na Link. Esses métodos eles atuam da seguinte maneira: eles examinam uma coleção e vão retornar uma correspondência se uma condição for atendida. Se a condição não for atendida, o valor padrão que vai ser retornado, se o tipo que você está tratando é tipo de referência, vai ser retornado null. Se for um tipo numérico, o valor padrão vai ser 0. E se for um boolean, vai ser false. São os valores padrões. Agora eu posso definir um valor padrão. Uma nova sobrecarga aceita um parâmetro personalizado que vai retornar um valor padrão que eu vou definir, caso o resultado não seja atendido. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de números e aqui eu já estou usando o novo recurso. Eu estou usando o método First Order For na minha coleção de números e eu quero retornar um número que seja maior que 5. Se essa condição não for atendida, eu vou retornar o valor menos 1. Então aqui é o parâmetro padrão que eu estou definindo, que é o novo recurso suportado aqui por esses métodos. Então, com base nesse valor de retorno, se retornar menos 1, eu sei que nenhum valor é maior do que 5. Então esse seria um exemplo básico que vale tanto para First Order For, Single Order For ou Last Order For. Então vamos ver isso na prática. Retornando ao Visual Studio, o nosso projeto. Então eu vou definir aqui a minha lista, que é um array de inteiros. E aqui eu vou definir aqui a utilização do First Order For, onde eu quero obter os números com valores maior que 5. Naturalmente eu não vou ter nenhum que atenda essa condição. Então eu estou definindo quando isso ocorrer, eu quero que retorne menos 1. Sem eu usar esse recurso, olha, vamos ver aqui qual que vai ser o resultado retornado. Então agora eu não estou usando o recurso, né? Vamos executar, você vai ver que ele vai retornar, como é um inteiro, ele vai retornar 0. Então o que eu vou fazer? Eu quero que retorne menos 1. E com base nisso, eu posso tratar essa condição, né? Se o resultado for igual a menos 1, olha, nenhum valor é maior que 5. Então, se eu executar, nenhum valor é maior que 5. Isso vale tanto para First Order For, Last Order For e Single Order For. Agora, o último recurso que eu vou mostrar são os novos métodos MinBy e MaxBy. Anteriormente, para obter a entidade que tinha o maior ou o menor valor, nós tínhamos à disposição os métodos max e min para encontrar o valor. Só que esses métodos eles atuavam de uma maneira consistente quando nós estávamos tratando com coleções simples, tipos primitivos. Para coleções complexas, eles não eram tão bons assim. Então, para resolver isso, agora esses dois novos métodos permitem percorrer uma coleção e encontrar o maior ou menor valor de algo com base em uma expressão lambda que nós fornecemos. Então, o MinBy ele encontra o objeto com menor valor para a propriedade que nós especificarmos. E o MaxBy vai encontrar o valor máximo para uma determinada propriedade de um objeto. Então, para ilustrar isso, vamos supor que eu tenho uma coleção aqui de objetos aluno. Eu não estou representando aqui o tipo aluno para simplificar. Então aqui eu tenho a lista com os dados, o ID, o nome e o nascimento. Então, para mim obter aqui qual era o aluno mais velho ou o aluno mais novo, uma forma de fazer isso era, no caso do mais velho, fazer uma ordenação e obter o primeiro. Nesse caso, ele ia me retornar a data de nascimento aqui e obter o mais velho. Aqui ele me retornar o objeto. E para obter o mais novo, eu inverti a ordem de ordenação e obtive o primeiro. Então aqui eu estou realizando duas operações, um order by e um first. Usando o MinBy e o MaxBy, nesses dois casos, eu posso fazer assim, para obter o mais velho, eu vou obter o valor da propriedade da data de nascimento pelo ano da data. O valor mínimo vai ser o mais velho e o valor máximo vai ser o mais novo. Então com isso eu estou realizando uma operação e eu tenho um código mais simples e legível. Vamos ver esse exemplo na prática. Então eu vou remover todo esse código aqui. Então aqui eu vou ter que definir o tipo, né? Então eu vou definir aqui, o meu tipo aluno. Aí eu vou gerar a minha lista de alunos e aí eu vou obter o mais velho e o mais novo. Aqui é nascimento. Nascimento, date, time. Então para obter o mais novo e o mais velho, basta eu usar aqui, o MinBy. Eu defino aqui eu quero obter o valor mínimo na propriedade de nascimento pelo ano do nascimento. O valor mínimo vai ser o mais velho, 1980. E o mais novo, eu estou usando o MaxBy, que vai me retornar o valor máximo da propriedade de nascimento
pelo ano. Então vai ser o 1990, que é o mais novo. Então, para mim exibir isso, eu posso fazer assim, ó, mais velho, mais novo. Então, se eu executar aqui, ó, o mais velho é o Pedro, que nasceu em 80, e o mais novo é a Amanda, que nasceu em 90. Então, esses são os dois novos métodos, MaxBuy e MiniBuy, e assim que eles atuam. Então, com isso eu apresentei esses 5 novos recursos até a semana que vem.